2 Timóteo, que diz assim: desse evangelho não constituído mensageiro, fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Pode seguir? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Pode tomar teu assento. Eu quero trazer rapidamente nesta noite, que será um milagre sendo rapidamente, mas eu quero trazer aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. E me veio esta frase: em quem tenho crido. Quem é este Deus que eu creio? Em quem é este Deus que eu tenho depositado a minha fé? Qual é este Deus que eu tenho depositado algumas horas do meu dia? Porque eu quero dizer para você, se você crê neste Deus, você é obrigado a depositar algum tempo para Ele. Senão você não pode dizer que você conhece este Deus. Irmãos, eu começando a pensar sobre conhecer, e me vem algumas coisas. Quando a gente precisa conhecer alguém, eu preciso ter tempo com ele, né? Eu preciso ter um mínimo de um relacionamento com ele. E este relacionamento, eu começo a conhecer esta pessoa. Se, vamos dizer, nós conhecemos uma pessoa. Se uma pessoa agora passar na rua que você nunca viu e dizer para você: olha, quarta-feira às 4 horas da tarde eu estarei ali com um presente para você no chafariz. Você vai estar lá 4 horas da tarde? Muito provavelmente não. Ele vai estar com medo ainda. O que essa pessoa vai aprontar para mim? Mas daí tem aquele curioso. O curioso vai, mas não vai ficar de canto, só para ver se ele vai aparecer lá. E depende do que ele vai ter na mão também. Mas ele não vai confiar na pessoa. Não vai chegar lá e já ficar assim, ó: ah, vou sentar aqui do lado do chafariz, já vou ficar até de braço aberto, só para receber. Tu não vai fazer isso, porque tu não conhece a pessoa. Tu não vai dar um tempo do teu dia para alguém que você nunca viu. E muitas vezes nós somos assim com este Deus que nós dizemos que cremos. Nós não damos nada para Ele. Chega de noite, estamos cansados, a oração é o quê? Ah, Senhor, que eu orei ontem já está bom. Amém. Idem ontem, amém. Repeat. Hoje, church, repeat. E daí as pessoas gostam de dizer que o Deus que crê, o meu Deus. Mas eu conheço este Deus, eu me relaciono com Ele. Quem é este Deus? Se muitas vezes nós entramos num caminho depressivo, nós entramos num caminho de desespero, nós entramos num caminho de nervosismo, eu não consigo dormir à noite, mas ainda eu digo assim: eu ainda conheço esse Deus. Mas que Deus é esse que tu conhece? Se você conhece esse Deus e de repente você nunca leu o Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí o salmista diz quem Ele é: aquele que criou os
céus e a terra, ele já começa a dizer quem é o Deus que ele serve. Sabe por quê? Porque o salmista conheceu Deus. Ele sabia que o Deus que ele cria era o Criador dos céus e da terra. O meu Deus é. O meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E quando eu me relaciono com uma pessoa, eu preciso de tempo. E nós, quando estamos conhecendo alguém, a gente começa a querer entender a pessoa. Nós somos muito analíticos, né? Nós começamos a analisar as pessoas. Isso é interessante, que a antropologia fala muito sobre isso. Fala sobre o ele e nós, fala sobre o outro, fala sobre o conhecer o próximo. E a antropologia, ela vem dos primórdios do ser humano. Desde os primeiros seres humanos criados na terra, eles já começavam a analisar uns aos outros. E por isso que nós olhamos para as pessoas e nós imaginamos coisas. Nós imaginamos como ela é, nós imaginamos, aquela ali é calma, aquela ali está certo, que às vezes as pessoas se enganam. A maioria das vezes se enganamos. Porque nós não temos a convivência com as pessoas. E muitas vezes nós queremos conhecer, e quando nós começamos a nos relacionar, nós começamos a entender as suas vontades, os seus gostos. Tu começa a saber, aquele ali torce para o Grêmio, aquele ali torce para o Inter, né? Um sofre mais que o outro, não sei quem está pior. E daí tu começa a olhar para a pessoa, aquela ali, ela tem medo disso, né? Porque ela começa a conversar contigo. E ela começa a falar, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. E daí tu começa a conhecer os medos das pessoas. Aí tu começa a conhecer as limitações das pessoas. Porque daí tu começa a conviver com ela e tu começa a entender algumas coisas da pessoa, por causa da sua convivência. Os casados aqui sabem muito bem disso. Porque não é fácil tu estar casado para sempre. E eu convidei um irmão, vamos fazer o Casados para Sempre. Ele disse, mas para sempre? Palavra pesada. É tempo demais. Mas é uma verdade. Hoje o mundo está assim. Eles vão dar risada de você se você disser que é casado para sempre. Mas daí eu começo a conhecer o Senhor. Porque com Deus não é diferente, meu irmão. Eu preciso de relacionamento com Ele, eu preciso conhecer Ele, para mim começar a depositar a minha fé nele. Por isso que hoje um ateu, muitos ateus já se converteram. E outros estão aí à toa ainda. Que quando o bicho pega, ele diz, meu Deus. Ai Jesus, Deus me livre. Os ateus. E eu acho interessante porque o ateu, ele normalmente ele quer defender que Deus não existe. Só que você já parou para pensar, se Deus não existe, por que ele está defendendo algo que não tem o porquê ele defender, se ele acha que não existe? E aí ele quer brigar contigo, ele quer explicar, mas se ele não existe, tu não precisa explicar nada. Porque no fundo ele sabe que existe. Mas o problema é que muitas vezes o nosso Deus se torna nós mesmos. Porque a força vem de mim, porque é eu que faço, porque é eu que... Tudo é eu. E Deus não é nada para nós. Isso acontece muitas vezes dentro das igrejas. Eu já vi uma pessoa falando para outra, ela contando, porque eu fiz a minha casa nova, porque eu tenho um carro bom hoje na garagem. E daí a pessoa que falou
Eu não vou dizer nenhum nome, porque senão... Ela falou assim: que bênção de Deus, irmão. Como Deus é bom, né? Ele disse: ô rapaz, eu que trabalhei. E ele é crente, vai na igreja a vida toda. E ele disse: não, eu que trabalhei. Não foi Deus que me deu, eu que trabalhei. Esse está louco para ser comida de bicho, né? Está louco para ser comida por bicho, né? Não dá glória a Deus. E não é glorificar a Deus, é a tua vida glorificar a Ele. É eu dizer: obrigado, Senhor, glória a Deus por este dia, glória a Deus por eu ter acordado, glória a Deus porque eu estou vivo. O meu respirar tem que ser para a glória dEle. E sabe por que eu sei disso? Porque eu li a palavra e a palavra de Deus diz que eu tenho que ser assim. Então eu conheço meu Deus. Mas eu conheço Ele, conheço. Mas eu preciso conhecer cada dia mais. A própria palavra diz: vai prosseguir, seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. E que nós possamos todo dia seguir ao Senhor. Aleluia. Mas, irmãos, nossos erros normalmente eles acontecem, sabe por quê? Por falta de conhecimento. Nós erramos porque a própria palavra diz que nós erramos por falta de conhecimento. Porque Jesus, ele falou aos discípulos, eles estavam questionando, eles tentaram pegar os saduceus, os saduceus chegaram para Jesus e começaram a indagar ele. Não, nós temos que pegar ele para matar. E eles começaram a questionar: Senhor, mas se... Aí eles foram para a lei de Moisés, foram para a Torá. E lá eles diziam assim: Jesus, Yeshua, Rabi, se uma mulher casar com um marido e ele morrer e ele não tiver filho, e ela, para o nome dele seguir adiante como a tradição e como diz a lei de Moisés, ela tem que casar com o seu irmão e ter um filho com ele. E daí eles, daí que eles quiseram começar a fazer a bagunça. Daí eles começaram: e daí se acontece a mesma coisa com o segundo e morre, e daí vai o terceiro irmão. Olha, para começo de conversa tem 7 irmãos, né? Tinha que ter 7 homens na família. E daí lá no céu, Senhor, e quando eles ressuscitarem, e lá no céu, como vai ser? E é interessante, meu irmão, sabe por quê? Porque os saduceus, eles nem acreditavam na ressurreição. Não, para vocês verem a ideia, eles não acreditavam na ressurreição, mas eles estavam perguntando sobre a ressurreição para o mestre. E daí, uma coisa interessante, meu querido: não tenta enganar Deus, porque Ele conhece a tua intenção. E Ele pegou na hora a intenção deles. E Deus diz: ah, meus queridinhos, sabe de nada. Porque naquele dia lá no céu, seremos como anjos. Teremos um corpo transformado. Lá ninguém vai se dar ao casamento. Lá nós só estaremos uns iguais aos outros. Aleluia. Aos pés daquele que nos salvou. E então ele disse: ah, vocês erram por falta de conhecimento. Ele disse para os saduceus. Irmãos, eu fui dando uma pesquisada em algumas coisas e eu achei interessante, porque eu olhando sobre isso, tem algumas estatísticas que foram criadas através de algumas pesquisas de institutos foram feitas sobre o Evangelho, sobre Bíblia, e alguns dados muito alarmantes foram falados sobre quem lê a Bíblia, quem já leu a Bíblia,
Olha, e é uma vergonha para o povo evangélico, mundialmente falando, que leram a Bíblia, ou que estudam por um determinado tempo do seu dia a Bíblia. Que lê todo dia a Bíblia, então, só milagre. Isso aí dá para contar nos dedos. E é interessante, meus irmãos, porque algumas coisas da pesquisa eu achei bem interessante, que em algum momento daquela pesquisa, eu não vou nem entrar no mérito da pesquisa, mas eu quero falar sobre um ponto dessa pesquisa só, que falava sobre a evolução do ser humano. E eu achei muito interessante nessa pesquisa que a evolução do ser humano, eles botaram um gráfico para demonstrar isso. E nesse gráfico dizia que as pessoas, elas quando conheciam Jesus, aceitavam Jesus, iam para dentro de uma igreja, elas começavam a estudar, a querer conhecer Jesus. Mas depois de 5 anos, eles estagnavam, paravam de buscar o conhecimento de quem era Deus. E diz nessa estatística que sobre as pessoas, no determinado tempo, nos anos que se passando, elas cresciam cientificamente no seu conhecimento científico. Eles cresciam politicamente e ideologicamente também, eles cresciam filosoficamente. O ser humano, ele cresce filosoficamente. Eu acho que é porque são tudo pensador, né? Penso bastante, ou fazem que estão pensando, principalmente os homens, né? Quando entram na caixa do nada. E daí parece que são os filósofos, né? Ficam eles lá no sofá. Será que ele deu um derrame? Estado vegetativo? Não, mas bateu a fome, tu vai ver que não é vegetativo. E crescem em áreas gerais de atuação, profissionalmente. O ser humano, ele gosta muito de crescer. Hoje essa geração que está vindo, só a misericórdia de Deus, só os avivados que vão crescer. É brincadeira, irmãos, que todos os cristãos, mas os avivados, se não crescer, nós vamos dar na cara. Eu não vi os avivados, glória a Deus, aleluia. Vai falando, Jesus. Mas nós temos que crescer em tudo. Mas o que diz que estagnava e crescia tudo, mas só não crescia em Bíblia. Bíblia, o ser humano não cresce, ele chega num determinado ponto e para. A estatística dizia isso, que 80% das pessoas deixam de crescer biblicamente. E nos jovens, aí aumenta um pouquinho. Mas eu quero dizer para você, que nós não estamos nessa estatística. Pelo menos não na maioria, nós estamos na minoria. A minoria que busca a palavra do Senhor. Porque, irmãos, aqui onde eu quero chegar, nós somos pessoas que muitas vezes nós chegamos e estamos vivendo, e muitas vezes nós servimos ao Senhor, sabe baseado no quê? Informação. O pastor diz que Deus é bom. Beleza, é uma informação que eu tenho, Deus é bom. O pastor pregou lá, a pastora pregou lá, que nós temos que ter fé. É uma informação que chegou a mim. E eu vou guardando essas informações, e eu vou repetindo elas, e vou falando, e vou dizendo, não, essa informação é boa. Deus faz isso, Deus cura, beleza. É uma informação. E nós vamos recebendo essas informações. Só que o problema, meu querido, é o que nós fizemos com essas informações. O problema é que nós não vivemos em descobrir, em buscar mais conhecimento daquilo que é falado nos púlpitos. Por isso que muitas pessoas vão crescendo, mas muitas ficam paradas no mesmo lugar. E elas estão ouvindo as mesmas coisas.
todos aqui vocês estão ouvindo as mesmas coisas, né? Só que muitos de vocês vão crescer, mas muitos de vocês vão estar do mesmo jeito que estão agora. Pastor, é uma maldição que tu está lançando? Não, é uma realidade. Deus nos permita que todos nós 100% cresçamos no Senhor, para nós viver aquilo que Ele tem. E é aqui que eu quero entrar num ponto. Eu quero pedir para o irmão colocar essa frase: não viva de informações, viva de experiências íntimas com Ele. Porque eu tenho que pegar essas informações e dizer assim: não, eu tenho que colocar isso na minha vida, eu vou viver isso. Então eu vou para a palavra de Deus, porque é ali que ela diz como eu tenho que andar. A palavra de Deus diz como eu tenho que me desenvolver. Muitas vezes, meus irmãos, nós desenvolvemos um evangelho através de informações, mas só de informações que recebemos, não com a intimidade com Ele. Mas nós precisamos entender que que é muito importante não só ouvir as pessoas, mas é muito importante nós lermos a palavra de Deus, buscarmos no Senhor. Um jovem chega para o pastor e pergunta: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. O pastor olha para ele com muito carinho e diz assim: jovem, leia a Bíblia. Ele diz: mas pastor, não, eu quero ouvir a voz, é filosófico, eu quero ouvir a voz do Senhor aos meus ouvidos. Daí o pastor, com muita sabedoria, olha para ele e diz assim: querido, leia em voz alta. Porque qual ouvido está mais perto da tua boca? É o teu. Por isso que você tem que falar a palavra, você tem que cantar louvores à palavra, porque isso você também está ouvindo o que está saindo da sua boca. Isso também vai te edificar. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra em voz alta, e daí você vai ouvir Deus falar. Ah, Ele vai falar tanto com você. Ele vai dizer: filho, se tu ouvir a minha voz, tu serás bendito por onde tu for. O que tu fizer, tu serás bendito ao entrar, ao sair. Serás bendito os cestos, o fruto do teu cesto será bendito. Ah, será bendito os animais dos teus animais. Serás bendito. Tu serás bem-aventurado. Pastor, como é que tu sabe? Ah, abre a Bíblia em Deuteronômio, queridão. Está lá. Deus está falando. Deus está falando. Que Deus é este que eu creio que eu não abro uma Bíblia para ler? Que Deus é este que eu creio que eu não consigo entrar num propósito de ler a Bíblia em 200 dias? Ah, mas eu prego. Não, mas eu leio a Bíblia. Ah, querido, se tu não faz isso, não me vem com conversa fiada. Não me vem com conversa fiada. Que nem diz o pastor, começa o show pirotécnico. Falta de conhecimento. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus é o que liberta. Não é o que eu falo aqui. Como a Jane falou, de nós não temos nada, só o que vem do Senhor. É só o que vem do Senhor. É por isso que os meus olhos têm que estar ligados nele. É nele, é para ele, é por ele, é pelo Senhor que eu tenho que viver. É este Deus que eu creio. Por falta de conhecimento, muitas vezes nós temos falhas e faltas diante do Senhor.
E eu te pergunto, qual é a solução para isso? Porque até aqui eu só falei do nosso problema, né? O pastor só está falando dos nossos erros, das nossas falhas. Que eu não leio Bíblia, que eu não... Isso só está dando na minha cara. Não, meu querido, mas agora vem um óleo. A solução para nosso problema é ler a Bíblia. Simples, né? O nosso solução. Tu quer uma solução para a tua vida, meu querido? Leia a Bíblia. Tu quer ser bem sucedido na vida? Leia a Bíblia. Tu quer ser bem-aventurado? Leia a Bíblia. Tem pessoas pedindo semente. Meu Deus. Ah, Senhor, me dá semente. Quando tu me der semente, eu vou semear assim, vai parecer aquelas margaridas. Eu vou jogando semente para cá, semente para lá. Eu vou ser a pessoa mais semeadora, Senhor. E toma aqui. Toma, irmão, tu está precisando, irmão? Toma o que te mandaram. Tu está precisando, queridão? Toma aqui que é teu. É a coisa mais linda. Uma pessoa assim. Eu tenho um coração muito bom. Não consigo sentir maldade. Aí a pessoa vai dar. Só que, meu querido, entenda uma coisa. Vai ler a Bíblia, porque na Bíblia diz assim: que o Senhor deu a semente para o semeador. Ele não deu semente para quem não semeia. Eu vou dar para ele porque ele vai começar a semear. Não, querido. Ele dá a semente para o semeador. Sabe por quê? Irmãos, tem pessoas que são ricas. E daí tu vai ver, aí tu vai ver as pessoas, elas estão sempre ofertando na vida das outras. Tem pessoas que estão sendo, tem os avarentos, tem. Mas eu quero falar daquelas pessoas que têm um coração aberto. Aí tu olha para a vida da pessoa, a pessoa tem um carro bom, a pessoa tem isso, tem aquilo outro. Aí tu vai descobrir, quando tu vai ter intimidade com essa pessoa, tu vai descobrir que ela é uma semeadora. E sabe o que é interessante? Sabe qual é a melhor característica de um semeador? A melhor característica do semeador é que ele não está pegado no que ele tem. Ele está pegado no que ele precisa fazer. E aqui que eu quero entrar num ponto. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre chamado. Em Lucas 10, tu vai encontrar uma história muito legal. Já ministrei aqui, vários já ministraram aqui, já falaram, que é quem lê a Bíblia. O que tem lá em Lucas 10? Tem várias parábolas, mas qual é a parábola assim, mais falada? É a parábola do bom samaritano. E eu comecei a pensar e eu nunca tinha visto da forma que Deus me mostrou dessa vez. E eu olhando e meditando naquela passagem, passa um sacerdote e olha aquele homem, né, caído. O sacerdote diz, Jesus ali diz, olha, o sacerdote passou para o outro lado, passou de canto e foi, né? Qual era o chamado do sacerdote? Pense nisso. O que é um chamado de um sacerdote? Aí passa uma outra pessoa que eu acho muito interessante. Passa o nosso amigo levita. E levita, hoje em dia tem gente assim que gosta de falar que é levita. Olha, pastor, eu sou levita. Quando fala levita, eu olho para a pessoa e digo assim, quero ver levitar. Será que sobe? Se tu não é da tribo de Levi, tu não é levita, querido. Vamos ler Bíblia. Aí a pessoa diz assim, aí passa aquele levita. Qual é o chamado do levita? Aí tem uns que vão dizer assim, é cantar, é tocar, é estudar a palavra,
é cuidar do templo, né? Do tabernáculo, do templo. Essa é a parte do levita. E eu só vou falar nesses dois porque eu não quero ir mais muito além. Mas daí, se nós formos para Romanos, chamado, meu irmão, não é cantar, não é tocar. Imagina o Leandro. O Leandro ali, tocando a bateria, daí tu olha, meu Deus, que chamado esse guri tem. Que chamado o Leandro tem. Esse tum-tum-tum-tum-tá é muito chamado. Que virada do céu, negão. Que chamado lindo. Que chamadão. Chamadaço, mano. Imagina. Deus te chamou para isso? Não. Definitivamente não. Aí vê o Jean ali, o Jean com o baixo dele. Meu Deus, Deus te chamou, te levantou para fazer uns slap na unção. Pá, puxa aquela corda e bate naquela corda. Que chamado lindo. Tu acha que Deus ia chamar o Jean para isso? Tu acha que Deus ia chamar o Leandro para isso? Não, meu irmão. Ninguém tem esse chamado. Olha o que a palavra fala sobre chamados. Vai ler lá, não vou te dizer. Mas uma coisa eu vou te dizer. Que o nosso chamado é para se renunciar, é para doar-se, é comprometer-se com a verdade, é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar a Deus, é amar ao próximo como a mim mesmo. Isso é chamado. O meu chamado é amar o Senhor sobre todas as coisas. O meu chamado é amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. O que eu desenvolvo na obra é um plus. Deus se agrada. Se agrada. Mas não diga que o teu chamado é esse, porque senão eu vou dizer que o teu chamado é pegar na vassoura e varrer a igreja. Eu vou dizer que o teu chamado, meu irmão, é pegar um paninho e passar nas cadeiras. Aí, como é que vai ser o chamado? O teu chamado é muitas vezes os irmãos que estão lá na rua. Chuva, frio, mas estão lá com alegria, dizendo: irmão, estaciona o teu carro aqui e tenha um bom culto. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Isso eu até concordo que seja chamado. Porque o meu chamado, o teu chamado, não está relacionado com isto aqui. Não. O nosso chamado é ir ao todo mundo. É indo ao mundo pregando o evangelho a toda criatura. Isso é chamado. Que a Manu falou muito bem aqui na quarta-feira. Se você não veio, perdeu. Mas quarta que vem esteja no culto, para receber a palavra fresquinha do céu. Porque sempre tem vinho novo e pão novo neste lugar. E é tudo para nós conhecermos ao Senhor e vivermos uma vida íntima com Ele. Porque Ele em Romanos 13:10 diz que o amor não faz mal ao próximo. De sorte que é o cumprimento da lei. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ei, nós temos que amar ao próximo. E isso agrada ao Senhor. Este é o nosso chamado. Levar o evangelho. Esse chamado é universal para o cristão. Para quem busca ao Senhor. Para quem serve ao Senhor. E é interessante, meu irmão, porque o chamado, a palavra de Deus em Mateus 22,
Jesus conta outra parábola. E é legal essa parábola que ele fala o quê? Um rei faz uma festa do seu filho, né? O filho vai casar, as bodas do filho, e ele chama o pessoal, os amigos, conhecidos. Rei, provavelmente a nata da sociedade, né? Provavelmente nós seríamos chamados. Uns copeiros, outros, né? Uns garçom. Fazer um bico. Brincadeiras à parte. E ele vai e os servos dele vai lá chamar o pessoal, manda os convites. E o que eles fazem? Ele recebeu um convite para uma boda do filho do rei. Ei, é festa de príncipe, meu querido. Não é pouca coisa. É festa de um filho do rei. Para que bodas você foi convidado? Você tem um convite, esse convite está de pé para as bodas do Cordeiro. E é aqui que já estamos quase encerrando. Em Mateus 22, daí a palavra de... Porque eu li. Em Mateus 22, daí fala, e aqueles servos vão lá, chama todo mundo. Uns dizem, eu tenho que cuidar do meu negócio, não vou poder ir. Eu tenho que cuidar lá das minhas terras, tenho que ir lá dar uma plantada, não vou poder ir. Outro, eu tenho que cuidar dos meus servos, até foi lá e ainda, Jesus fala que ele ainda foi lá e bateu nos súditos deles, espancou os homens. E o rei fica indignado, vai lá e mata até o servo, aquele homem que tinha espancado os servos. Mas o que eu quero dizer para você é que daí ele diz, as pessoas chegam, olha, ninguém quis vir, não quiseram vir, eles não têm estima por você. Aquele rei indignado faz tudo aquilo e daí diz assim, não, agora tu sai convidando todo mundo. Convida todo mundo que tu vê pela frente. Hein, que bom, daí né? Nessa parte nós entrava daí. Aí sai convidando todo mundo. Que nem diz meu sogro nos valados. E daí ele sai convidando todo mundo e o pessoal entra. Só que o que me chama a atenção, que no final Jesus diz assim: muitos foram chamados. E o rei chamou muitos. O Senhor não tem te chamado? Mas a palavra diz o que? Que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa melhor, uma coisa um pouquinho ali, que quando eu vou para o hebraico, esses escolhidos, na realidade, se tu for olhar o contexto da história, o que aconteceu ali? O rei chamou o pessoal, chamou todo mundo, mas ninguém foi. Ele fez um outro chamado, aí outros foram. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Muitos o rei chamou, mas poucos escolheram dar ouvidos ao chamado. Tu não está aqui porque tu foi escolhido do Senhor. Entenda, você não está aqui porque você foi escolhido do Senhor. Pastor, eu achava que eu era escolhidinho. Não. Porque você escolheu estar aqui. Porque você escolheu participar das bodas do Cordeiro. Eu escolhi. O Senhor um dia me chamou e eu disse: Senhor, eu aceito participar das bodas do Cordeiro. Eu te conheço. E eu quero te conhecer cada dia mais. Porque eu quero chegar nas bodas do Cordeiro. Só que daí tem uma coisa. E tinha uma pessoa lá que foi lá e ele estava com roupas feias. O rei brigou com ele. Disse: não, por que está aí? Amarra ele. Deram o fim. Aí é que entra o conhecer o rei. Eu tenho que conhecer ele, porque daí eu vou com uma beca apropriada. As minhas vestes serão brancas. Minhas mãos estarão limpas, porque eu conheço a palavra de Deus. E ela diz que eu tenho que me apresentar diante do rei naquele dia com as minhas vestes brancas, porque não vai adiantar eu chegar lá com as minhas vestes sujas. Eu não estarei participando das bodas do Cordeiro. E muitos chegarão lá aparentemente limpas, e Deus vai dizer: eu nem te conheço. Mas Senhor,
eu profetizei, curei, até ressuscitou. Eu fiz muitas coisas em teu nome. Mas é que aí está o segredo. Se tu fizer no nome dele, isso acontece porque o nome dele tem poder. Mas o problema é muitas vezes quem fala isso. E ele diz, e ele já está mostrando para nós que não importa isso. O que importa é as tuas vestes brancas. O que importa é você estar separado do pecado. O que importa é você estar íntimo dele. Você conhecer os gostos do rei. E você vai chegar com a mão cheia e dizer: Senhor, está aqui tudo que eu fiz, porque um dia eu me entreguei para ti, e eu entendi quem tu era, e hoje eu me apresento diante de ti, porque eu te conheço. Outra hora eu ouvia falar, uma hora as informações estavam chegando no meu ouvido. Mas hoje que eu te busco dia e noite, hoje que eu leio a tua palavra, eu te conheço. Eu conheço a tua voz. Meu irmão, o evangelho quer falar de você, não de mim. Quer falar de mim e não de você. Aleluia. Aleluia. E eu já estou encerrando, mas eu quero falar mais 3 coisinhas deste rei, que daí vai ser rapidamente. Quando você olha para a palavra, você entende que o nosso Deus, ele é onipotente. Onipotente, não onipotente. Deus, ele tem todo o poder. Ou seja, ele pode fazer tudo o que é possível e o impossível. Isso não significa que ele terá tudo o que pode, que nós teremos tudo o que podemos, mas ele tem a capacidade de realizar tudo o que ele quer na nossa vida. Entenda que nós não teremos tudo o que nós queremos. Você não vai ter tudo o que você quer, meu irmão, mas você vai ter tudo o que ele quer para a tua vida. Aí eu, conhecendo a palavra, um dia eu li que essa palavra dizia assim, que os caminhos dele é mais alto que os meus, que os pensamentos, os sonhos dele é mais alto que os meus, os planos dele para minha vida é mais alto que as minhas. Tu vai viver coisas grandes, mas você tem que conhecer este Deus que você serve. Em Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Ele é aquilo que queremos que Ele seja, meu irmão. Aí eu vou entrar naquela palavra que diz: eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Diz assim, o que o Senhor estava dizendo? Olha, povo, eu vou ser o que vocês querem que eu seja. Você quer que eu seja o alimento, eu serei, vocês não terão mais fome. Vocês querem que eu seja água viva, vocês não terão mais sede. Vocês querem que eu seja a cura, vocês não ficarão doentes, ou melhor, não morrerão doentes. Vocês querem ter a vida, eu serei a vida. Mas o fulano morreu com uma doença. Meu querido, ele não morreu, o corpo dele morreu. Não tem câncer que vai entrar no céu, meu irmão. Não tem câncer que vai entrar na eternidade. Por nós ser pequenos, nós pensamos muito aqui, mas nós temos que pensar lá, na eternidade, como vai ser. Porque é para lá que nós vamos. A vida, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 120 anos que for, que é só milagre. Para chegar de em pé, pelo menos, olha. Agora tu compara 120 anos. Que, olha, provavelmente ninguém vai... Desculpa dar essa informação.
mas compara isso com a eternidade, o que vai acontecer? Isso aqui é nada. Então eu tenho que conhecer aquele que eu vou viver o resto, que é tudo, que eu vou viver para sempre. Ele tem todo o poder, e Ele é Pai. E o Pai, meu irmão, quando eu entendo que Ele é Pai, eu entendo que Deus é Pai. Ele é aquele que me dá a segurança, é aquele que tem um amor incondicional, Ele é aquele que estará presente constantemente na minha vida. Ele é o meu apoio emocional, porque a palavra me dá isso. Ele é a disciplina amorosa, porque quando eu estiver errado, Ele vai me exortar com amor. Este é o Pai. Este é o Pai que estás no céu, que é todo poderoso. Ele vai me dar exemplo de valores, como Ele deu na palavra, e princípios, capacidade de promover, de prover. O nosso Deus, Ele é provedor. Então tu não te preocupa com o amanhã, porque o amanhã pertence àquele que é provedor. Não, eu conheço bem Deus, mas nem dorme direito. Ou tem amnésia, ou você acha que conhece Deus. Irmãos, eu estou falando tudo aqui que eu já passei e coisas que eu ainda passo. E Deus me deu muitas coisas. Apanhei tipo bicho, que nem diz o outro, com essa palavra. Mas o meu Deus, Ele também Ele é onisciente. Deus, Ele possui conhecimento completo de todas as coisas. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele sabe o que você está passando hoje, agora, neste exato momento. O teu pensamento, Ele também sabe. Não há como esconder. E Ele conhece o futuro. Ele conhece não apenas os fatos, mas Ele também conhece os nossos pensamentos, e Ele conhece cada intenção do meu coração. Isso está na palavra. Salmo 139, do 1 ao 4, vai dizer que Ele nos conhece. E eu peço para colocar Salmo 139. Salmo 139, 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vai seguindo até o 4. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Olha esse Deus. Olha quem Ele é. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Este é o Deus que eu creio. E Ele também é onipresente. Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso não significa que Ele é limitado a um lugar. Mas Ele não é limitado a um lugar, mas Ele está em todos os lugares. Ele está completamente presente em todos os lugares do universo. Este é o meu Deus. E Salmo 139, ainda ali, a partir do 7, vai no 7 até o 12. E já estarei encerrando. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Do Espírito de Deus ali, ó. Para onde poderei fugir da Tua presença? Olha o salmista questionando. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, no profundo da terra, também lá estás. Tu sabia que Deus está lá no inferno?
Deus está lá no inferno, porque aquela casa lá do capeta nem dele é. Ele está pagando aluguel para a eternidade. E o aluguel dele é bem caro, meu irmão. O aluguel dele eu não quero pagar. E não quero ajudar ele a pagar também. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me seguirá, me guiará, e a tua mão direita me susterá. Aleluia. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz do meu Redentor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Deus nem trevas vê. Próximo. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. E o último, eu te louvo, porque me fizestes de modo assombroso e admirável. As tuas obras, olha o que ele está falando. Se coloque de pé. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. O salmista conhecia o Deus que ele cria. Aleluia. Eu quero te convidar a conhecer este Deus. Para finalizar, o judeu ele tem uma ele ensina o filho quando o filho começa a falar. Quando o filho do judeu ele começa a falar, o judeuzinho começa a falar. A primeira frase que ele aprende, você sabe qual é? Olha só, é muito legal. Não é que é mamãe, nem papai. É Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sabe o que quer dizer isso? Tu leu já isso? Se tu leu a Bíblia, tu já leu isso? Está lá em Deuteronômio, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Errad quer dizer um. Adonai Errad, Senhor é um. Sabe o que eles dizem quando o Senhor é um? Ele não diz que o Senhor é único, ele diz que o Senhor é um. Porque quando eu falo de um, eu limito a um Deus só. E eu estou dizendo que ninguém pode se comparar a este um, porque não tem dois, é um. E ninguém pode ser comparado a Ele. Este é o Deus que eu sirvo. É um Deus que não pode ser comparado. É um Deus que não tem inimigo. Nós temos inimigo, mas o nosso Deus não tem inimigo. Se até o diabo paga aluguel para Ele, não paga, viu gente? Vocês não vão inventar a teologia que o pastor disse que o diabo paga aluguel. Não, calma, não é isso. O que eu digo é que ele não é dono do inferno. E o filho dele chegou lá e tirou a chave. E diz: ô, capeta do diabo. Capeta do diabo endemoniado. Essa chave não é tua. A da vida e da morte, essa aqui é do meu pai. E esta aqui é minha. E daí sabe o que acontece depois disso, meu irmão? Chega o Senhor e Pedro entende isso. Pedro entende isso porque eu quero fazer uma pergunta para você. Vocês já viram que Jesus, em alguma mensagem de Jesus, se salvou e foram batizados 13.000 almas? 13.000 pessoas? Jesus não fez isso. Ele não precisava fazer, mas ele não fez. A sombra de Jesus curou? Não. Tu tinha que tocar nele. Pedro, quando Jesus falou assim: eu vou ir para o Pai, mas vocês vão fazer mais do que eu. Pedro disse: então tá, já caminhei contigo. Foi pouquinho, mas caminhei. Foi um pau. Não, caminhei. Senti água embaixo do meu pé.
E não afundei. Afundei depois. Mas Pedro entendeu que faria muito mais. Numa mensagem, mais de 3.000 almas. E depois mais de 5.000. Não foi só 3.000, depois mais 5.000. Em 2 mensagens, 8.000. Pastor, se em 2 mensagens nós vamos fazer 1.000. Mas o pastor que está numa crescente do Senhor. E Deus está trazendo pessoas que é para nós ajudarmos. E Jesus disse que nós faríamos mais, mas não por nós. Porque Pedro, ele sempre deu a honra ao Senhor. Ele disse, Senhor, se tu disse que eu vou fazer, então eu vou fazer. A sombra de Pedro curou. Coisa que Jesus não fez. E eu não estou de maneira nenhuma diminuindo Jesus. Não. Mas ele quis incentivar nós. Não, eu nem vou curar com a minha sombra. Vou deixar para mostrar para eles que eles podem. Eu nem vou. Porque se Jesus fizesse, ele podia salvar todo mundo e acabou. Eu vou deixar um pouco para eles. Vou deixar um servicinho para eles. E daí o Senhor deixou um servicinho para nós. Ouvirmos a voz dele e dizer, Senhor, eu escolho, eu não sou escolhido, mas eu escolho te servir, eu escolho te buscar, eu escolho te conhecer, eu escolho viver contigo, eu escolho viver com Deus que é todo poderoso. E eu quero andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas. E eu quero convidar você aqui na frente. Se você quer viver uma vida com o Senhor, vem aqui na frente. Se há alguém aqui que não aceitou Jesus e tem o desejo no coração de começar a caminhar com este Jesus, diz, olha, eu quero conhecer esse Jesus. Agora eu quero conhecer esse Jesus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se o Senhor falou contigo, se você está cheio de problema e quer Jesus no seu coração, diz, eu quero aceitar, eu quero viver coisas extraordinárias. Eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, meu irmão. Mas entenda que você estará com aquele que criou os céus e a terra. Aquele que não dorme. Aquele que tem todo o poder. Estará com você. E eu quero te convidar a aceitar este Jesus na sua vida. E ter uma vida transformada no Senhor. Se há alguém aqui, as nossas horas já passaram. Se há alguém aqui que quer aceitar Jesus, venha. Se há alguém aqui que já viveu algumas coisas lindas no Senhor, mas se afastou dele e diz, eu quero voltar a viver coisas grandes com este meu Deus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que a oportunidade do Senhor está aqui, te chamando, dizendo, filho, vem. Eu resolvo, eu te ajudo, eu te cuido. Nesta noite o Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer curar as suas feridas. O Senhor quer transformar a tua casa. Há uma porta de salvação. Mas eu também não vou insistir. Porque o meu Deus é muito bom para mim ficar insistindo e querendo botar água lá abaixo. Não, meu irmão. O meu Deus, Ele é todo poderoso. Aleluia! Aqui temos 2 vidas se rendendo ao Senhor. Mas tem mais gente que quer também. O Senhor falou contigo. Você entrou aqui desanimado, perdido. Mas o Senhor te achou e Ele te chama. Basta você escolher Ele. Escolha o Senhor. Seja uma pessoa que escolhe o Senhor. Quero pedir para 2 obreiros ou pastores, ou pastor Nilton, pode vir, Aline. Vão estar orando por esses 2 jovens que estão aqui se rendendo aos pés do Senhor. A vida deles mudará. A vida deles mudará. O que eles viveram até hoje acabou. Porque eu creio num Deus que é todo poderoso. O meu Deus, Ele transforma vidas. O meu Deus, Ele transforma. Aleluia. E Ele está aqui querendo transformar.
Se há alguém que precisa de cura, se há alguém que quer viver algo extraordinário no Senhor, alguém que quer conhecer o Senhor mais, pode vir também. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos conhecer o Senhor em todo o tempo. Aleluia. Vamos orar. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes na tua vida, meu irmão. Vou fazer o último convite, mas tem que vir rápido porque as horas já se foram. Você que quer viver algo, quer conhecer o Senhor, meu irmão, verdadeiramente. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero viver coisas extraordinárias. Eu quero viver, Senhor, para ti verdadeiramente. Ah, Senhor, eu quero amar os meus irmãos. Eu quero trazer vidas para a tua casa, para o teu reino. Eu quero saquear o inferno. Eu quero viver para ti. Vem aqui na frente. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa antes de orar. Tem pessoas que têm medo de querer conhecer mais o Senhor, de querer viver e entregar toda a sua vida para Ele. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Tem pessoas que têm medo de perder emprego, tem pessoas que têm medo de perder coisas, porque se eu viver para o Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida? O que o Senhor vai fazer na minha vida? Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você não perde nada do que você já desapegou. O Senhor não vai tirar nada de você que você não esteja apegado. O Senhor não quer tirar as coisas que você tem ou que Ele te deu. Ele só quer mais de você, para Ele te dar mais. E quando eu digo, Senhor, eu quero viver o melhor, eu quero viver o que Tu tens para mim, ah, meu irmão, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: ah, filho, você é desapegado, então eu vou te dar muito mais. Eu quero que você viva coisas grandes. Tem pessoas aqui que têm medo de dizer para o Senhor até os sonhos que tem. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que dá sonhos. O nosso Deus é um Deus que realiza os sonhos que Ele dá. E Ele quer realizar o sonho da tua vida. Ele quer fazer coisas grandes. Ele não está aqui para tirar coisas de você. Ele está aqui para Ele se transformar o primeiro na sua vida. Sabe o que Ele vai tirar de você? Aquilo que você não quer largar, mas aquilo que você dá mais valor que Ele. Mas que eu possa dar o valor somente ao Senhor, e o resto eu quero cuidar, porque é Ele que me deu. Cuide do que o Senhor te deu, mas não coloque nada no lugar de Deus na tua vida. Eu não ando mais sozinho. Eu não ando mais sozinho. Eu não ando mais sozinho. Declare isso. Declare isso na tua vida nesta noite. Diga: Senhor, eu sei que você estás comigo. Eu quero estar nos teus braços. Eu sei.
comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, Eu sei que estás comigo. meu irmão, você vai chegar no teu trabalho e o Senhor vai estar contigo. Ah, você vai chegar na tua casa e o Senhor estará contigo. Onde eu for, Ele não vai te deixar. em teus braços. O Senhor, Ele não vai te deixar. Chega, raba. Por onde eu for, por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus braços eu me abrigo. Por onde eu for, eu sei que estás comigo, em teus Eterno de Israel, braços eu me nós te louvamos, Pai. Nós entregamos a nossa vida diante de Ti nesta noite. Nós entregamos e dizemos, Senhor, assim como este louvor também fala. Ah, Senhor, que nós não queremos nos separar de Ti. Nada pode nos separar do Teu amor. Chega, Eu com medo te escuto falando, sou eu. Se você está com medo, meu irmão, de alguma coisa, entregue para o Senhor e diga, Senhor, eu estou com medo disso, daquilo, daquilo outro. Pai, eu estou com medo. Ah, Senhor, mas eu quero viver as coisas grandes. Eu quero viver aquilo que Tu tens para mim. Eu com medo te escuto, Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. sou eu. Aleluia. Que nós possamos, Pai, depositar a nossa fé aos Teus pés e dizer, Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso.